Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Serei simples, pelo menos vou tentar, e breve. Vou começar a nossa meditação, a nossa comunhão da palavra de Deus, pelo fato que acontece com o profeta Elias. Elias está caminhando no deserto, cansado, exausto, e chega uma hora que ele desiste de tudo, ele senta e diz para Deus: Senhor, chega, basta. Com este sofrimento que eu estou passando, eu prefiro a morte. Eu prefiro não viver mais. Sentou-se ali e não viveu mais. Desistiu de viver. O sofrimento dele era muito profundo. Tá, esse fato de Elias, pergunto, ainda mais celebrando a Semana Nacional da Família, nós já passamos por isso? Ou passamos por uma experiência, vivemos uma experiência parecida com essa de Elias? Vocês conhecem famílias que vivem neste momento experiências assim? Tanto sofrimento, tanta dor, tanta doença, tanta morte, chega uma hora que a pessoa desanima. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E as pessoas até falam: eu não mereço tudo isso que eu estou passando. Outras dizem, perguntando: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus não me ajuda? E por aí vai. Podia ficar fazendo aqui um monte de perguntas. Nós já passamos por isso. Comentava com um paroquiano antes da missa de um fato que aconteceu comigo quando eu tinha 11 ou 12 anos, não me lembro exatamente, nesse momento, em que eu e o meu irmão Ronaldo, que já está no céu, nós éramos catadores de papelão aqui em São José. Era esse o nome, eu sei que hoje o nome não é esse, mas na época era esse o nome, catadores de papelão. E nós morávamos no Jardim Paulista,
E o fato se deu quando a gente estava lá, naquela avenida, que não me lembro agora, do Banhado, lá no centro da cidade. Não me lembro agora o nome da avenida. Madre Teresa, é isso? Avenida São José? Do Banhado lá. Então, perto, antes da curva do S. Estávamos muito cansados, eu e meu irmão, empurrando o carrinho cheio de papelão. A gente tinha que voltar para o Jardim Paulista ainda. Paramos, meu irmão sentou na calçada e começou a chorar. Eu vi aquela cena, eu mais novo que ele, vi aquela cena, sentei ao lado dele e perguntei para ele: Ronaldo, o que aconteceu? O que houve? E meu irmão fez várias perguntas, dizendo assim: por que nós sofremos tanto? Por que tem para nós tanto sofrimento? A gente está procurando papelão para vender, e com esse dinheiro a gente vai dar para a mãe o dinheiro para ela comprar arroz e feijão para nós. Por que a gente sofre tanto? E depois ele fez uma pergunta direta para mim, porque eu com 12 anos já ia na missa, participava da igreja, de catequese, de tudo na igreja que eu podia participar, eu participava. E ele não era tão participativo como eu, na igreja. Aí ele falou assim: responda para mim, você que tem mais fé do que eu, por que Deus nos abandonou? Aí eu lembro que eu falei para ele assim: olha, Ronaldo, eu não sei responder essas perguntas são muito difíceis para eu responder. Eu só sei de uma coisa, e isso eu digo para você de coração: Deus não nos abandonou, Ele está do nosso lado, Ele está com a gente. E porque Ele está com a gente, nós vamos ficar bem. Aí ele falou: mas eu não sinto isso. Eu falei: não, mas vai sentir. Vamos tocar o barco, vamos viver a vida, vamos enfrentar os problemas. Mas Deus está do nosso lado. Foi o que eu falei para ele. Abracei ele, dei um beijo nele, vamos continuar a nossa luta. E continuamos. E esse fato ficou na minha cabeça. E até hoje eu falo para o povo desse fato. Elias sentou, cansado, desistiu de tudo e preferia a morte do que viver do jeito que ele estava vivendo. Se não chegamos nesse ponto, a gente já viu pessoas chegar. Me lembro do meu outro irmão, falecido em 2009, com câncer, com 36 anos de idade. Eu me lembro que no hospital, lá no Pio XII, na véspera da morte do meu irmão, eu me ajoelhei no corredor do hospital e pedi para Deus: Senhor, por favor, leve o meu irmão. Eu não aguento mais ver tanto sofrimento. Eu sei que ele não sentia dor, pelo menos o médico dizia que ele não sentia dor, mas a cena, a magreza do meu irmão, que era um homem forte, um homem gordo, enfim, ver ele naquela situação de pele e osso, respirando com aparelhos, sem nenhuma chance de sobreviver. E aquilo lá, um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, daquele jeito, chega uma hora que a gente fica desesperado. No dia seguinte, ele foi para o céu. Se a gente não viveu experiências parecidas com a de Elias, a gente já viu gente vivendo. Vamos dar um passo adiante. Lá, para Elias, Deus
mandou anjos que providenciaram pães assados e água. E disse para Elias: levanta, come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Na segunda vez que ele ouviu isso, ele se levantou, comeu aquele pão, tomou aquela água e continuou o seu caminho. Quantas vezes nós também ouvimos: é preciso continuar. Vida que segue. Não é assim que a gente escuta? Quando morre alguém da família, a pessoa fica completamente no chão. Alguém chega e fala: agora você tem que continuar. Ele está no céu, ela está no céu, e você tem que seguir a sua vida. Acontece uma tragédia na família, e uma vez que aconteceu, não tem como desfazer, tem que continuar a vida. A caminhada tem que seguir. Nós não podemos ficar parados. Mas isso não é só um conselho, como se fosse uma autoajuda. Não, para nós cristãos é mais que isso. Aí a gente te pergunta assim: mas existe o pão material, vamos dizer assim, e eu vou chamar aqui, existe o pão que alimenta o coração. O pão do coração, vou chamar aqui. Qual é o pão que é do coração, que alimenta, melhor, que alimenta o nosso coração, que age lá no mais íntimo de nós e faz a gente dizer aquilo que eu disse para o meu irmão: de uma coisa eu tenho certeza, Deus não nos abandonou. É desse pão que eu falo, o pão que alimenta o coração. E aqui entenda-se coração como a sede dos nossos sentimentos mais íntimos, dos nossos desejos, daquilo que a gente é. Então é do coração. Quem que alimenta aí? Quem tem o poder de chegar aí? Aí a gente pula para o Evangelho e vem ele, uma pessoa, e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então não é uma questão somente de autoajuda, não. Nós precisamos mais que isso. O nosso pão é Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que consegue. É Ele que tem o poder. É Ele que é o alimento que o nosso coração precisa. Comungar esse pão do céu que é Jesus significa ter essa comunhão com Jesus. Significa ter essa fé em Jesus. Significa deixar-se tocar pela palavra dEle, pelo testemunho dEle, pela vida dEle. Deixar-se tocar pela morte e ressurreição dEle. A tal ponto que você afirma assim: eu experimento, eu creio, eu sinto Jesus na minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Ele é o pão do meu coração, e o meu coração precisa desse pão que é Jesus. Ele aqui no meu coração suscita em mim um amor que não é humano, é mais que humano. Uma esperança que não é humana, é mais que humana. Uma força que é mais que humana, é divina. Então é Deus mesmo que vai entrando na gente
vai iluminando, vai tocando, vai transformando a gente, a tal ponto que nos momentos mais difíceis, a gente pode contar e deve contar com Ele, com a palavra dEle, com o amor dEle, com a presença dEle, com os sinais que Ele nos manda, nos envia, realiza, com milagres, muitas vezes, que acontecem, com a comunhão eucarística que realizamos, e que a gente sabe, eu estou comungando o pão do céu, é o pão que o meu coração precisa, é o pão que a minha alma precisa. Então eu me alimento do próprio Deus, eu me alimento do amor de Deus, do carinho de Deus, da misericórdia de Deus, da força de Deus. É Deus mesmo que é o meu alimento. Ele havia dito: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então o nosso pão que faz a gente seguir o caminho, mesmo muitas vezes, como dizia minha mãe, mesmo muitas vezes cambeando, mesmo às vezes caindo e levantando, mesmo às vezes entre lágrimas de dor, de tristeza, mesmo naquele vale de lágrimas que a gente tem que passar, a gente fica firme, porque estamos nos alimentando do pão de Deus, que é Jesus. Estou me lembrando aqui daquelas outras frases de Jesus: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, e dessa forma vocês vão produzir frutos. É essa permanência nossa com Jesus, é essa comunhão nossa com Jesus, o segredo da nossa vida. Porque Ele habita em mim, em você, em nós, nós seguimos em frente. Não desanimamos. Não desanimamos. E mais uma coisa do Evangelho. Quando Jesus diz: eu o ressuscitarei no último dia. Eu sempre vou tocar nesses assuntos do céu, da vida eterna. Porque eu sinto como cristão que um dia eu vou embora daqui. Um dia o Padre Rogério vai embora daqui. E no meu velório eu quero todo mundo chorando. Quem não for para chorar, fica em casa. Quem vai chorar de alegria aí? Quem falou? Que é isso, irmão? Não, estou brincando. Eu sei que vai acontecer isso comigo. Vai chegar um dia que vocês vão vir aqui na missa, hoje, missa de 7º dia de Padre Rogério Félix Machado. E eu? Isso vai acontecer. Para mim está claro que vai acontecer um dia. Então eu fico pensando na vida que eu levo aqui e na vida que me aguarda. Eu penso nisso. Penso nisso. Aí quando eu escuto de Jesus: eu te ressuscitarei no último dia, é isso que eu quero. É essa verdade que eu preciso. É essa verdade que o meu coração precisa para eu continuar firme no meu caminho, para eu ter motivação para viver, para eu ter um sentido na minha vida. Eu sei para onde é que eu estou indo, porque se eu não sei para onde que eu estou indo, eu fico perdido. Imagine um atleta lá em Tóquio, na Olimpíada, que vai correr e não sabe onde que é o ponto de chegada. Tem que saber onde é o ponto de chegada. E sabendo onde é um ponto de chegada, ele não desiste. Não desiste. Nós também estamos correndo na direção da ressurreição. Essa verdade que eu estou falando é pão do céu. É Jesus que me dá. Na sua vida também acontece isso, tenho certeza. Então continue recebendo esse pão da vida. E por fim, família. O tema: alegria do amor na família. Gente,
A gente pode dizer assim, de maneira simples, do coração, que a alegria do Senhor é a nossa força. Claro, Ele é o pão do céu. Ele que alegra a nossa vida. Depois de Deus, a gente só encontra uma verdadeira alegria na família. Não é assim que acontece? É na família. Aí aqui eu já estou lembrando quantas vezes felizes nos encontramos em família. Lembro que 2 semanas antes da minha mãe morrer, eu dancei forró com ela no almoço. Terminou o almoço, ela falou: filho, estou com vontade de dançar forró, vou pôr uma música aqui, você dança comigo? Eu falei: claro, dona Ró, estamos juntos. E dançamos um maior forrozão lá em casa. Lembranças boas, natais, ano novo, dia das mães, dia dos pais, férias, festas, aniversários, etc, etc, etc. Quanta alegria. Mas essa alegria também, que experimentamos na família, nós experimentamos essa alegria pelo amor que temos na família, pelo aconchego da família, pelo carinho que só a família nos dá, pela compreensão que só a família tem. E se não estamos bem, é só na família que nós vamos encontrar apoio que precisamos de verdade. É na família que está a nossa alegria. Sem família não tem jeito. Ah, mas a família minha não é perfeita, padre. Eu falei: ótimo, porque se fosse, seria uma família de ETs. Não tem família. A única família perfeita é o Pai, Filho e Espírito Santo. E aí vem a segunda leitura dizendo para a gente assim: olha, exclua da sua vida de família toda amargura, toda gritaria. Sejam bons uns com os outros, diz a palavra de Deus. Perdoem-se mutuamente. Sejam imitadores de Deus na casa de vocês. Façam tudo o que estiver ao seu alcance para que a sua família seja lugar da alegria, lugar do amor, lugar de perdão, lugar de partilha, lugar de compreensão, lugar de respeito, uma igreja doméstica em casa. Faça tudo o que você puder. E se você não puder fazer tudo, se esforce para fazer o máximo que você puder pela família. Porque eu tenho medo daqueles que falam assim: eu já estou fazendo tudo o que eu posso pela minha família. Eu tenho medo dessa expressão. Eu sempre aconselho as pessoas: calma lá, veja o que mais você pode ser, fazer, mas principalmente ser para a sua família, a fim de que na sua casa habite sempre o amor de Deus, a união, a fraternidade. Quando um machucar o outro, é hora de pedir perdão. Não adie o pedido de perdão, não adie perdoar. A vida é curta. A vida passa. A vida passa. E o primeiro assunto que Deus, eu creio nisso, o primeiro assunto que Deus vai conversar com você, quando você estiver na presença dEle, vai ser a sua família. Me fala da sua família. Me fala como você cuidou da sua família. Me fala como você viveu o seu sacramento do matrimônio, a sua vida familiar. Me conta. O foco vai ser aí. As outras coisas vão vir depois, que não tem tanta importância. Mas a família vai ser o primeiro assunto. Eu tenho certeza disso. Então eu peço a Deus, nesse início de Semana Nacional da Família, que o Brasil inteiro realiza, como eu disse, milhões de pessoas, e nós estamos no meio,
vão rezar pela santificação, pela perseverança, pelas famílias mais atingidas pela pandemia, pelas famílias que foram praticamente destruídas nesse tempo. Nós vamos rezar pelas famílias. Que a sua família, e você, claro, você e sua família, sejam muito abençoadas por Deus. E seja qual for o problema que você está enfrentando nesse momento, que a sua família está enfrentando nesse momento, acredite, Deus está com vocês. Tenham calma, tenham paciência, se apeguem em Jesus, e tudo